day of rejoicing that will be, oh, and we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. The chapter here at A subdivisão aqui em Yuma. É um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui, e então, quando soube que ia voltar, isto me fez sentir muito bem, para ouvir os testemunhos e estas ótimas palavras do povo, e, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Billy me disse que o irmão de Las Vegas, que queria uma reunião ali na subdivisão, converse com ele imediatamente depois que o culto terminar aqui. Nós temos um tempo, ele diz, em que podemos dar uma escapada, bem em janeiro, antes da reunião de Phoenix, veja, para ir a Las Vegas. E, deste modo, nós sempre quisemos ir ali. Eu creio que o irmão Art Wilson esteve ali faz muito tempo, ou ele talvez ainda esteja ali. E ele me pediu para ir, ele e a irmã Wilson. Eu não tive oportunidade, assim, talvez este seja o tempo em que eu possa ir. Somente converse com Billy Paul ou o irmão Roy Borders. Eu acho que ele está aqui em algum lugar. Alguém disse que o irmão Roy tinha chegado. O irmão Perry, Lee, ou algum deles, eles poderão lhe dizer. Apenas marcar as datas para virmos. Agora, eu vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos. Gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que vocês têm as melhores cozinheiras que há no país. Isso é ótimo. E agora, o irmão Perry realmente está com duas desvantagens esta noite. Ele tem duas marcas contra ele agora. Uma delas, desligando aquele microfone ali. Quando o irmão é culpado disso, irmão Perry. Eu não acho que o irmão realmente tenha sido culpado, porém, o irmão, alguém estava para falar. Essa foi boa. E de modo que, novamente, ele foi ali e estava falando, ele disse, escute, dizendo ao irmão Collins, ou a algum deles, disse, o jantar estava bom, porém, disse, eu lhe digo, disse, aquele homem deve ser espanhol ou algo assim, ou mexicano. Essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei, falando assim. E ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. Ele disse, eu sou o cozinheiro-chefe. Isso é Texas para o irmão. Nós o endireitaremos aqui no Arizona após algum tempo. Não o endireitaremos se ele ficar por perto de nós. Realmente agradável estar aqui. Eu suponho que essas não pareçam gracejos, mas senso de humor. O que o próprio Senhor tinha senso de humor, vocês sabem. Ele disse, Herodes, ide e dizei àquela raposa, veja, hoje eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim, ele tinha senso de humor. Bem, isso não nos fará mal, eu suponho, de vez em quando. E agora está um pouco tarde, e comumente eu prego cerca de 4 horas. Assim, isto, sabendo da cortesia do irmão e irmã aqui, a subdivisão, nós abreviaremos esta noite. E apenas, eu disse a Terry, ele disse, ponho uma fita de 2 horas? Eu disse, não, Terry. Isto é um banquete. Eu disse, só cerca de 30 ou 40 minutos, falar ao povo acerca de algo que eu tentaria, embora toda vez sabendo disso. Quando eu era rapazinho, as pessoas vinham ouvir porque eu era um jovem pregador, bem jovem, um rapaz. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe, bem garoto, nunca foi à escola e nenhuma instrução. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky, e assim elas, meus hits e hanks e totes e carry, como em uma das reuniões aqui não faz muito, disseram, todos ficaremos de pé e cantaremos o hino nacional. Eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky ao longe, essa era a única nação que eu conhecia, assim, isto era hino nacional, no que me dizia respeito. Assim agora, depois que você fica velho, todavia, bem, ele vem, você tem de ter algo mais que isso, está vendo? Requer-se de nós, Paulo disse, quando era menino falava como menino e pensava como menino. Você age como menino, porém, à medida que fica mais velho, então você começa, desde que dá seus primeiros passos e cambaleia e cai, e se levanta e tenta de novo. Então você, após algum tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta. E é isso o que nós temos de fazer como soldados da cruz. Agora, é tempo de caminhar em linha reta, direto por aquela rodovia para a glória. Eu, de fato, creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo.
Eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que nós pensamos. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo, ou algo assim, eu gostaria de chamar sua atenção a uma escritura que eu gostaria de usar como texto e me referir a mais algumas aqui. Sentado em casa o outro dia, eu estava refletindo sobre este pensamento. Então, eu pensei, bem, eu não sei, falando de toda esta escritura, eu somente tomarei parte dela, e somente para estes cultos pequenos e curtos, como nós teríamos esta noite. Eu quero dizer uma coisa. Enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, o Salmo 27, eu quero os primeiros 5 versículos para ler. Gostaria de dizer isto com respeito a estas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Meu irmão Perry estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. Quantos se lembram de quando passamos a fita? E eu preguei aqui em Phoenix, numa das convenções, Senhores, que horas são? Agora, esse foi o começo daquele livro. Veja quando isto aconteceu. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora, para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Nós estamos apenas demasiado real. As coisas que seria espantoso para vocês somente deixá-los saber o que está realmente sucedendo. Muitos de vocês, desconhecidos, talvez ouvem estes homens se levantarem e fazer esses comentários a respeito da mensagem desta hora, e assim por diante. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus desta hora, que Ele prometeu que faria. E o vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria da mesma maneira. Predito acerta perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isso. Se um homem, não importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões. Se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria num certo tempo, uma em 10 milhões. E então, o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. E então o tempo em que aconteceria segue adiante, e a maneira em que aconteceria, e o que estará acontecendo, e assim por diante. Isto está simplesmente além de uma suposição. Quando vemos isto tão perfeitamente, toda vez, então é Deus. E então, nos voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós. Todavia, nos voltamos às Escrituras, sem mesmo saber onde olhar, e o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, forma o quadro ali para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensações. Nós estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina. Um pedreiro faz uma esquina. Começam todos assentando os tijolos direto na mesma fiada, como certa denominação começa. E começa facilmente formando a fiada. Está bem. Porém, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar na outra direção. Agora, Deus não está construindo um muro, Ele está edificando uma casa, veja, e há muitos cortes e cantos que Ele predisse aqui na Bíblia. E os cantos, qualquer um poderia tentar fazer o canto, porém, tem de estar de acordo com a planta. Se não estiver, tem de ser demolido. Assim, nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado e através destes homens de negócios. Eu tenho sempre argumentado que eu não cria em... Eu creio nas pessoas em denominações, porém, não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. E é como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David a respeito de que ele estava criando alguns patos e disse que o rio subiu, e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros, e não podiam porque estavam todos cercados. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Assim, eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo, veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros, você sabe, ter o verdadeiro amor de Cristo em nosso coração. E esses homens de negócios do Evangelho Pleno têm sido um oásis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, eu suponho, em cada denominação que já encontrei.
presbiterianos, luteranos, batistas, pentecostais, todos os diferentes tipos de pentecostais, Igreja de Deus e nazarenos, peregrinos da santidade, ótimos irmãos por toda a parte. Porém, muitas vezes, eles não podem me receber em sua comunidade, porque, veja, não que eles não creiam nisto, porém, veja, isto os cortaria de sua denominação. E quando você faz isso, naturalmente, isso o faz. Aqui, não faz muito, houve um irmão metodista que veio a mim, eu não mencionarei o seu nome, um ótimo homem, ele estava escrevendo uma tese sobre cura divina, e ele veio a mim para uma conversa. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Ele disse, a única coisa que temos contra o irmão anda com aqueles pentecostais o tempo todo. Eu disse, então, que a igreja metodista custeie isto. Eu virei, isso foi diferente, está vendo? Ele disse, bem, naturalmente, eu não sou a igreja metodista, eu só pertenço a eles. Eu disse, é isto, está vendo? Eles são os pentecostais, são os que abrem suas portas, está vendo? Esses são aqueles a quem eu posso chegar, e a todos aqueles que abrirem, ora, nós estamos prontos para entrar. Como em Apocalipse, capítulo 3, disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. E esse era Jesus. Todos sabemos que era Cristo. E Ele é a palavra. Isso mesmo. Ele é a palavra. E assim, os homens e negócios do Evangelho pleno têm sido um oásis, porque podemos nos reunir. Nenhuma igreja está custeando isto. Todos eles juntos, os homens das igrejas, nos reunimos e temos companheirismo, de lado a lado do mundo, por toda parte. E eu tenho ajudado a estabelecer muitas subdivisões por todo o mundo dos homens e negócios do Evangelho pleno. Eu estou agradecido por essa oportunidade que me foi dada. Ali, os homens e negócios custearão isto. Então, todas as igrejas elas querem vir de qualquer modo. Porém, então, eu nunca quero tentar tirar alguém de sua igreja. Somente fique exatamente em sua igreja e espalhe a luz. Está vendo? Seja um verdadeiro cristão. Seu pastor o apreciará. Um santo, verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem que creia em Deus apreciará uma pessoa como essa. Sim. Agora, eu agradeço ao irmão aqui e sua esposa e esta subdivisão por esta oportunidade, e que esta subdivisão cresça, que as bênçãos de Deus repousem sobre ela e seja um instrumento nas mãos de Deus para salvar centenas e centenas de pessoas antes da vinda do Senhor. E todo o restante de vocês, subdivisões ou representantes aqui das subdivisões. No livro de Salmos, agora, eu quero falar sobre um tema realmente estranho esta noite, só por um pouquinho. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, e pensei que talvez esta noite, eu falaria sobre algo diferente. Porém, ao ver o tempo ir embora, ora, eu não quis me demorar tanto assim, de modo que simplesmente abri aqui e obtive mais escritura. E quero falar sobre o tema, o arrebatamento. Está vendo? Agora, nós cremos que haverá um arrebatamento. Todos os cristãos creem nisso, que são leitores da Bíblia. Creem que haverá um arrebatamento. E agora, para ler como base, nós lemos o Salmo 25. Eu quero dizer, desculpe-me, o Salmo 27, versículos 1 a 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e requerer no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a essa leitura da sua palavra. Agora, hoje, falando sobre esse tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo. Porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Sim, senhor, isso mesmo, exatamente, um arrebatamento da igreja. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano ou o que seja, pentecostal, haverá um arrebatamento.
E penso que, ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que ache que agradaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer que eu pense que seria de ajuda para vocês. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus se você é cristão. E se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. Esse é o propósito porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos, como o Senhor me dirija. Agora, nós somos advertidos como a doutrina disto nos últimos dias será escarnecida. Leiamos isso só por um minuto, fazendo favor. Está em 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isto. O capítulo 3 e os versículos 3 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e a água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos de coberto com as águas do dilúvio. Agora, nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nesses últimos dias, estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito. A razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim. Nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez, está vendo? Agora eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. Então eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz, bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma Escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens réprobos quanto à verdade. Está vendo? Personificações, todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E então, se este arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso, se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião lá em Las Vegas disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio, e aquele sendo o seu quartel-general ali. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda a nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás, porém Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia, e ele o recusou, porém ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Zombadores. Somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra antes de avançarmos. Zombadores. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada entre Pilatos e Jesus, e ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Nós devemos crer. Agora ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. Aqui não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley e Charles, e muitos deles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia e veja o que eles são neste dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite.
É um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. E Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e, certa vez, conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. Porém, veja o que causa isso. A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Não funciona. Como iria, se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé? Nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo. Não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero. Ou a mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes. E hoje estamos saindo disso. E a mensagem pentecostal não se misturará com isto, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando. Como os pés, braços, subindo, está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiveram na noiva. Do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Aqui, não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu e crítica. Ele disse, de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele disse, ora, ele não passa de ele é mágico. Ele faz essas coisas, veja, o homem não sabendo. E então o homem era um crítico. Ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse, um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães, e que se supunha serem seus próprios discípulos, mães com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem, e nem mesmo mover uma mão. Está vendo onde a mente carnal, onde a instrução e coisas tais não podem captar a visão? Aquele grão de trigo teve de cair na terra. Do mesmo modo que Jesus teve de cair para se levantar novamente, assim a igreja do Pentecostes teve de cair. Ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa Idade Média. Qualquer grão que vai para a terra, ele tem de ficar naquele tempo obscuro para germinar. Porém, começou a brotar em Martinho Lutero. Veio adiante através de Wesley, adiante até o Pentecostes. Agora chegando para sair para o grão. E agora os sistemas denominacionais que eles deixaram para trás, eles são talos. Isso é tudo. Há de ser queimado o sistema denominacional. Porém, o verdadeiro grão de trigo que saiu de cada uma daquelas reformas será arrebatado na noiva. Tudo isto formará a noiva. Agora, nós verificamos lá na Inglaterra que eles representaram a crucificação. Não faz muito, um bando daquelas pessoas, aqueles longos garotos com aqueles cabelos longos e coisas tais, e gritando, chamaram Jesus paizão e toda essa bobagem, tal escória. Agora você diz isso em Londres, Inglaterra. Observe o que estava no jornal semana passada aqui nas Américas. Certo grande doutor em divindades deu uma refinada escola, disse que a crucificação foi uma farsa. Disse que Jesus só tentou se fazer passar por aquilo, que ele tinha bebido esta mandrágora. E nós a encontramos em Gênesis, onde é mencionada. É uma erva como a maconha ou algo assim, encontrada lá nos Orientes. E se você a beber, ela faz você dormir, talvez, e fica como se estivesse morto, colapso, tudo, por 2 ou 3 dias de cada vez. Ele disse, quando eles lhe deram vinagre e fel, é inteiramente possível que aquilo tenha sido mandrágora. E quando o fizeram, eles lhe deram aquilo e ele teve um colapso como se estivesse morto. Eles o puseram no sepulcro e o deitaram ali. Depois de 2 ou 3 dias, certamente, voltando, então ele foi reanimado e estava bem. Disse, ele foi para a Índia e morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar uma religião. Em primeiro lugar, esse crítico, o que há com as pessoas? Veja. É simplesmente esse dia em que estamos vivendo. Zombadores, veja. O dia para cumprir a profecia. Deus designou a sua palavra a cada era, e cada uma dessas eras tem de manifestar isso. E ele também pré-ordenou homens para essa era para cumprir essa palavra. Toda vez que ele designou a sua palavra, ele designou um homem para ela. Quando ele designou o tempo de Moisés, ele designou Moisés para ela. Quando ele designou o tempo para o Filho de Deus nascer, ele o designou para isto.
Cada era, ele designou o seu homem pré-ordenado, como a Bíblia disse. Nada, se Deus é infinito, onipotente, todo-poderoso, onipresente, onisciente, ora, ele soube todas as coisas desde o princípio. Assim, ele soube, não há nada fora de ordem. Somos nós só que pensamos que está. Tudo está batendo. Consulte sua palavra e veja o que ele está fazendo, então nós teremos um entendimento. Agora pense somente. Em primeiro lugar, se esse ministro tivesse pensado, quando deram aquele vinagre e fel em sua boca, ele o cuspiu. Em primeiro lugar, ele não o tomou, está vendo? Apenas zombadores se levantando. Outra coisa, como este Jesus de Nazaré, como sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento? Como isto poderia ter acontecido? Isso não poderia ter acontecido sem que tivesse sido ordenado por Deus. Sua vida se enquadrou em toda a profecia do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos ensinaram ele ser assim, por que cada um deles morreu em martírio? E até mesmo o apóstolo Pedro disse, virem minha cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como ele. Como tomaram André e o viraram de lado na cruz. Eles, cada um, selou seu testemunho em seu próprio sangue. Eles creram nele e o amaram e deram suas vidas por ele. Se ele foi um tapeador, como eles teriam feito aquilo? Está vendo? A aplicação espiritual, as pessoas não a entendem. Aqui esteve um grande homem aqui, não faz muito, certo grande rabino que escreveu que Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, disse, não era realmente água, as águas nunca se dividiram. Disse, o que foi é que no outro extremo do Mar Morto havia um montão de juncos. E ele passou através dos juncos de água, os juncos da água. Nenhuma água ali, só um montão de juncos, um oceano de juncos que eles atravessaram. E muitos clérigos creem nisto, eles o aceitam. Aqui não faz muito, quando esse primeiro astronauta subiu, ele voltou e ele não tinha visto nada de Deus. Isso até mesmo fez ministros voltarem atrás. Eles pensavam que Deus vivia bem ali em cima, em algum lugar, a 150 milhas de altura. Ora, que coisa! Como a instrução e sabedoria desse mundo transformaram a igreja num bando de fracotes. A sua instrução e o sistema educacional, ciência e civilização são do diabo. É a civilização do diabo. A Bíblia disse que sim. E nossa civilização que virá não terá nada a ver com essa civilização, de modo algum. Não é nada disto, de modo algum. Haverá uma civilização diferente desta civilização e este mundo científico que temos. Quanto mais científicos nos tornamos, mais penetramos em coisas mortíferas, armadilhas para matar e tudo mais. Naquela nossa civilização não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, nem dor. Está vendo? Não haverá nada ali. Assim, esta civilização terá de ser destruída, porque é do diabo. Nós verificamos que em Gênesis 4, que o povo de Caim começou a civilização construindo cidades e metrópoles, e assim por diante, em instrumentos de música, e se tornaram a ciência, e o povo se afastou mais de Deus, embora religiosos. Porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir, a invocar o nome do Senhor. Ah, isso é que é sutil. Eu não estou aqui para magoar ninguém, dizer algo acerca de uma igreja. E se você está aqui e pertence a essa igreja, eu não estou dizendo isto para magoá-lo, porque há exatamente tanta gente boa ali quanto há em outras igrejas. Porém, eu estava lendo em Shreveport semana passada que a Igreja Católica fez uma afirmação. E nós vemos onde todos eles estão se reunindo agora no grande concílio ecumênico e assim por diante, cumprindo exatamente o que a Bíblia disse que eles fariam. Exatamente. Agora, nós verificamos que eles disseram, ora, a Bíblia, que alguns dos protestantes querem se manter com essa Bíblia, ora, disse que a Bíblia não passava de um livro, uma história de igreja, e eles não a tiveram em literatura até por volta de 250 anos atrás. Sempre. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus,
They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long?